Opa! E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o Kurama. E esse canal aqui é dedicado em trazer notícias, análise e teorias sobre o Monsterverse e todo esse universo de monstros e robôs gigantes. Se você gosta, se inscreve aí, beleza? No vídeo de hoje, eu trago pra vocês aqui, cara, uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram. Eu já estava há muito tempo querendo trazer este vídeo aqui pra vocês, mas eu ainda não tinha informações o suficiente para responder todas elas. Que é o que? Aonde estão todos os titãs em Godzilla vs Kong? Aonde estão os titãs que o King Ghidorah despertou lá em Godzilla 2? Por que esses titãs não apareceram em Godzilla vs Kong? Essas perguntas que eu vou tentar responder aqui para vocês. Claro que nada que eu disser é confirmado, é apenas teorias minhas, conspirações minhas para tentar justificar, né, a ausência desses monstros aqui neste filme. Pessoal, sim, nós entendemos, eu entendo, né, que o Godzilla vs Kong, o filme foi de fato focado 100% nesses dois monstrão, 100% na batalha dessas duas criaturas. E sim, de fato, né, nós temos que convir que eles entregaram o que prometeram. Foi uma das melhores batalhas aqui do universo de monstros, cara. Godzilla vs Kong foi um grande sucesso, isso não tem o que discutir. Mas, cara, já que mostraram lá em Godzilla 2, né, o despertar dos titãs, teria que pelo menos ter citado esses titãs no filme, dado alguma explicação, por mais que não os mostrassem assim em imagem, mas eles teriam que explicar o porquê que esses titãs apareceram, aonde eles estão e o que eles estão fazendo, o que aconteceu de fato com eles. O que sabemos é que alguns titãs morreram, mas ninguém sabe se foi o Godzilla que matou, se foi os terroristas que conseguiram capturar esses monstros. Não explica aí, né, a origem de sua morte. Então, vou tentar responder aqui para vocês aonde estão os titãs que foram despertados, tá, pessoal? Claro que são vários, são 17 titãs, mas nem todos foram despertados. Eu vou tentar explicar o que aconteceu, por que eles não apareceram, dos titãs que estavam em destaques lá em Godzilla 2, beleza? Então, vamos lá, vamos tentar explicar o que é que está acontecendo, ou o que aconteceu, né? Isso que eu vou tentar explicar aqui, eles têm que, por obrigação, nos dar uma resposta nos próximos filmes que virão aí da franquia, tá? No decorrer que os filmes vão passando, eles têm que explicar o porquê que os titãs não apareceram em Godzilla vs Kong e o porquê que eles não deram nenhuma resposta. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Rodan. Rodan foi um dos titãs que foram despertados aí pelo King Ghidorah e é um titã muito poderoso, todos nós sabemos. Ele até entrou em conflito com o próprio Ghidorah e na sequência entrou em conflito com a Mothra, dois titãs que não são, né, não são mole, cara, são titãs aí considerados, tá? Então o titã Rodan é sim um titã muito poderoso. Agora a pergunta, por que o Rodan não foi nem citado e nem sequer apareceu em Godzilla vs Kong, tá? Então vamos lá. Existem rumores aí que falam que o Rodan, ele está criando ninhos ao redor do mundo. E um desses ninhos foi criado lá no Monte Fuji, tá? Para ele se resguardar, para ele descansar. Por quê? Se você lembrar bem, na batalha do Godzilla 2, ele lutou tanto contra o King Ghidorah, tanto quanto a Mothra, tá? Mas a Mothra foi o único titã que conseguiu feri-lo gravemente, porque ela o perfurou aí meio que no seu ombro com o seu ferrão. Depois que ele sentiu que ele foi derrotado fisicamente, que ele aceitou tanto a Mothra quanto o Godzilla como reis, né? Ele recuou, tá? Porque o Rodan é um titã que ele só baixa a guarda, ele só aceita o outro como alfa se feri-lo fisicamente, e isso a Mothra conseguiu fazer. Ele ficou muito ferido, tá? Então, quando o Godzilla pediu para ele retornar para os seus lugares de origem, o que se dá para imaginar? Que ele criou um ninho para quê? Para repousar e se recuperar. Tentar se recuperar. Por esse motivo que ele não apareceu lá em Godzilla vs Kong. E outro motivo também que explicaria isso é que ele simplesmente pensou, eu vou deixar que eles dois se matem ali, não vou me envolver não, para que no futuro próximo tenha apenas um e não dois para batalhar. Então, essas seriam as possíveis explicações que eu posso dar para você pelo qual o Rodan não apareceu aí em Godzilla vs Kong. Agora vamos falar sobre a Mothra, tá? A Kurama, a Mothra morreu em Godzilla 2, sim, morreu, mas nas cenas pós-créditos nos mostram lá que encontraram um ovo, e esse ovo supostamente seria da Mothra. Sabemos também que a Mothra, ela é basicamente uma entidade, ela não morre, né? Ela é imortal. Sempre que ela está prestes a morrer, ela coloca um ovo e ela renasce a partir dali.
Então, já que tem esse ovo, por que que a Mothra não foi citada e nem apareceu em Godzilla vs Kong? A única explicação que possa se dar a isso, cara, é o seguinte: este ovo da Mothra, ela demora muito tempo, muitos anos para poder eclodir. E devido a este motivo, não dando tempo para ela aparecer lá nos acontecimentos de Godzilla vs Kong, tá? Tanto que teve até uma cena pós-crédito que eu trouxe aqui para vocês também, que mostraria a Mothra eclodindo, a Mothra renascendo novamente. Mas eles optaram por tirar essa cena, tá? Então isso explica que se for o ovo da Mothra, demorou muito tempo para ela eclodir. Ou então, uma segunda explicação é que aquele ovo que eles encontraram não é de fato da Mothra, e sim de outro titã que poderia estar nascendo aí e apresentado no futuros filmes de Godzilla vs Kong, tá? Então, essas são as duas explicações plausíveis que eu posso trazer para vocês, pelo qual a Mothra não apareceu em Godzilla vs Kong. Agora vamos falar de Behemoth, um titã também muito querido pelos fãs. Kurama, por que o Behemoth não apareceu em Godzilla vs Kong? Agora aqui sim nós temos dados, né, verdadeiros para passar para vocês, tá? Behemoth teve uma batalha muito grande contra o Amoluk, tá? E essa batalha, ele basicamente quase foi morto por o Amoluk, tanto que durante a batalha ele perdeu aí uma de suas presas e foi salvo em última instância pelo próprio Godzilla, porque o Amoluk já estava arrastando o Behemoth para dentro d'água e ia se finalizar a batalha, tá? Mas o Godzilla chegou bem na hora e acabou salvando ele. Então, o que explica isso? Essa batalha, pessoal, aconteceu no livro de Godzilla Domínio, que se trata depois de Godzilla 2 e antes de Godzilla vs Kong, ou seja, o Behemoth ele está muito ferido, dessa forma preferiu ficar hibernando e tentar se recuperar da batalha que teve com a Amoluk. Isso sim, agora que é fato, tá? Está explicado o que aconteceu, porque como eu disse, o livro se passa depois de Godzilla 2 e antes de Godzilla vs Kong. Por esse motivo que o Behemoth não apareceu em Godzilla vs Kong. Agora vamos falar da Scylla. Por que a Scylla não aparece em Godzilla vs Kong? Pelo mesmo motivo. Lá em Godzilla Domínio, o livro de Godzilla Domínio, a Scylla desafia o Godzilla, cara. E acaba que perdendo essa batalha, tá? Ela perdeu. E dessa forma o Godzilla ordena que ela volte para a Antártida e hiberne por lá. Então ela obedeceu, claro que ela já perdeu, ela tem que respeitar o Titã Alpha, que é o Godzilla, pô. Então, chegando lá, ela encontra um lago gelado e começa a hibernar. Sim, ela voltou a hibernar. Por esse motivo que ela não apareceu em Godzilla vs Kong. Outro titã também que não aparece em Godzilla vs Kong é quem? É o Matusalém. Matusalém também foi acordado pelo Ghidorah, apareceu em Godzilla 2 e obedeceu aí o próprio Godzilla como rei, tá? Mas por que ele não apareceu em Godzilla vs Kong? Simples, cara, olha só, Matusalém, cara, é um dos titãs mais antigos, considerado o primeiro titã que apareceu aqui na Terra, tá? E ele passa o quê? Muito tempo hibernando, tanto que literalmente nasceu uma montanha em suas costas, está crescendo uma montanha em suas costas. E ele foi acordado pelo Ghidorah no seu tempo errado, não é o tempo dele estar acordando agora. E o Matusalém também é considerado um titã não muito violento, ele não se envolve em confusões que não são direcionadas diretamente a ele. Então, por ele ter sido acordado no tempo errado, e não seja o tempo adequado para ele estar voltando de sua hibernação, simplesmente ele encontrou outro lugar para hibernar, porque ele está acordado no tempo errado, tá? Essa é a explicação que eu trago para vocês pelo qual o Matusalém não apareceu em Godzilla vs Kong, até porque ele consegue se camuflar, cara, como vocês sabem, ele consegue se camuflar em sua viça. Você pode estar andando em cima dele e não sabe. Essa é uma das habilidades aí do Matusalém, beleza? Então, é essa a explicação plausível que eu trago para vocês, que explica o porquê ele não aparece em Godzilla vs Kong. Ah, Kurama, e a Muto? E a Rainha Muto que apareceu lá? Bom, já a Muto, eu acredito, não tem em nenhum lugar notícias, nem relatos, nem livros, nem lugar nenhum que explique por que a Muto não apareceu. Uma coisa que a gente pode falar é o seguinte, cara. Ela já teve aí o seu antagonismo, né? Apareceu em Godzilla, foi o principal vilão, apareceu na HQ de Godzilla Aftershock com o Muto Prime, então não haveria mais necessidade dela estar aparecendo novamente. Eu acredito que o Godzilla nesse meio tempo foi lá e de fato destruiu ela, tá? Porque os Mutos são inimigos mortais dos Godzilla, eu não acredito que o Godzilla iria deixar ela viva, então eu acredito que ele matou aquela Muto que apareceu antes de Godzilla vs Kong, beleza? Então é isso, pessoal, essas são as explicações que eu posso trazer para vocês sobre o porquê que
Esses titãs vão aparecer em Godzilla 2. Ah, Kurama, tem mais titãs? Sim, mas nem todos foram acordados. Só trouxe para vocês aqui os titãs que foram de fato despertados. Tiveram osso em Godzilla Domínio, que foi o Amuluk, a Lakika e o Tiamat. E isso já explica o porquê que eles não apareceram lá na própria HQ. E eu já trouxe um vídeo falando especificamente apenas desses 3 titãs, eu não vou repetir aqui pra vocês, beleza? Dito isso, fica aqui um grande abraço do Kurama, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!